O pastor conduz. Gente, a ovelha, ela tem um péssimo senso de direção. Um péssimo senso de direção. A ovelha, ela se perde com facilidade. Com facilidade. Igual alguns aqui no trânsito. Você conhece gente assim ou não? Que ela não faz ideia, ela não consegue se localizar. Eu me lembro um dia, eu estava aqui na rua São José, e meu pai trabalhava ali, eu estava com meu primo ali do lado. Então, aqui a próxima rua é a Prudente de Moraes, para quem é de fora não sabe, é a Prudente de Moraes, tem a São José, a próxima rua é a Moraes Barros. E a gente estava ali na São José, quase esquina com a Governador. Passou alguém, perguntou para o meu primo, perguntou, por gentileza, onde fica a rua Moraes Barros? Ele falou, nossa, Moraes Barros? Deixa eu ver aqui, eu já falo para o senhor. Eu falei, você está doido, cara? Que é a próxima rua aqui, mas não tem senso de direção. Tem gente que é assim, a ovelha é assim, ela se perde, ela não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar, não sabe para onde ir. Mas tem uma coisa boa, ela tem um pastor que a conduz. Ela tem um pastor que a direciona. E, gente, eu vou ser honesto com você. Eu, sem Deus me conduzindo, eu já estaria perdido. Mas alguém não. Eu, sem a palavra de Deus, sem a instrução do Senhor, eu já tinha ido para algum buraco aí desse mundo. Olha que o verso 3, a parte B nos diz, do Salmo 23 ainda, guia-me pelas veredas, guia-me. Me mostra o caminho, me conduza, me oriente pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Gente, eu já tive ideias brilhantes que iam me levar para o abismo. Alguém mais já teve? Que ela teve uma ideia brilhante e tal, vou fazer isso. Aí Deus olhou assim e falou, cara, não vai, eu vou fechar essa porta, porque senão esse cara vai se estrepar. Já viveu uma experiência dessa ou não? De você achar que sabe o que é melhor para você? De você achar que os seus caminhos vão te levar para um lugar seguro, ao invés de consultar teu pastor. Eu não estou falando eu não, eu estou falando teu pastor celestial. Ao invés de pedir para ele orientação, porque a vontade dele é boa, é agradável, gente, e acima de tudo é perfeita. A gente vai tomando decisão na vida, e depois a gente volta atrás e fala, se eu tivesse consultado a Deus. Coisa boa é quando antes de tudo ele fecha a porta, né? Ele diz, não, aí você não vai entrar não. Olha o que Provérbios 14, verso 12, nos diz. Há certos caminhos que parecem perfeitos ao homem. Você fez um plano lá, e bolou uma estratégia, o cara, agora eu acerto o pé. Tudo certo, vou fazer isso, vou tal. Há certos caminhos que parecem perfeitos ao homem, mas quem os segue acabará encontrando a morte. Eu gosto de dar sempre esse exemplo aqui, é mais ou menos como aquele quadro que o Sérgio Malandro tinha há muitos anos, né? Era uma paródia da Porta da Esperança, que o Silvio Santos tinha nos anos 80, o Sérgio Malandro montou no programa dele, a Porta dos Desesperados. E daí é o seguinte, nunca tinha coisa boa atrás da porta. Sempre era um gurilão, um homem fantasiado de macaco, que saía correndo, era torta na cara. E muitas vezes na nossa vida, a gente vê uma porta e diz, vou entrar! E daí você começa, não abre, Deus tranca.
chama um chaveiro, bota uma chave micha, começa a chutar a porta, a tentar forçar uma barra, e tem um livramento do céu para você ali. Deus diz, cara, sou eu que estou te conduzindo, sou eu que estou te guiando, Ele é o nosso pastor. Paulo viveu essa experiência, você sabe, Paulo era pregador, e assim, um pregador, ele tem um plano, tem uma estratégia, e naquela época, gente, você não pegava um carro, ia para um lugar, pregava, depois pegava o avião, ia para outro lugar, não. Você vai ver Paulo dizendo o seguinte, eu estou indo aí, vou passar o inverno aí, depois eu vou para a Espanha, depois eu volto para Jerusalém levar uma oferta, e Paulo, assim como a gente, tinha planos na vida dele, e não tem nada de errado em a gente ter plano. O que está errado é nós não submetermos os nossos planos a Deus, porque é Ele quem tem a palavra final, é Ele quem nos conduz. E Paulo viveu essa experiência em Atos 16, olha que coisa linda esse texto, Atos 16, 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido o quê? Olha essa expressão, gente, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Você já fez um plano que aos seus olhos parecia bom, estava tudo certo, fala, cara, não tem nada de errado nisso, e a coisa não vai, não anda, diz que travou, e às vezes a gente acha que é o diabo, e às vezes não é o diabo não, é o Espírito Santo falando, eu te quero em outro lugar, eu tenho um outro plano, eu tenho uma outra direção para você. O texto continua, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Gente, eu conheço uns crentes que se fosse Paulo, iria numa sessão de descarrego da concorrente aqui na Benjamin. Falar, cara, meus caminhos estão fechados. Meus caminhos estão fechados, eu acho que fizeram alguma obra de amarração. Na verdade, o tempo todo era Deus fechando o caminho, Deus impedindo, Deus falando, não, por aqui não, por aqui não, por aqui não. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Gente, se o negócio trava, existem momentos na vida, a gente tem que ter esse feeling, esse bom senso, e que é necessário perseverança. Mas eu conheço muita gente que pensa que é perseverante, mas na verdade só é doido mesmo. Já devia ter desistido de algumas coisas, faz é tempo, mas fica insistindo numa porta que Deus simplesmente simplesmente fechou. Agora, quem é que responde isso para você? É o Espírito Santo e o seu bom senso, sua capacidade de ouvir a Deus. Então, contornaram a Mísia, desceram a Troade. Agora vem a resposta. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé, e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, olha só, como às vezes, Deus ele demora para nós, entendo o que eu estou dizendo, mas Ele vai revelar com clareza. Visão é isso, é uma imagem clara, a vontade dEle só lá na frente, daí você vai entender. Enquanto os caminhos se fecharam, você não entendeu, mas lá na frente Ele tem uma visão clara, de um jovem dizendo, passe a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos, que quem está contando aqui é Lucas, que é companheiro de Paulo, está junto. Preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia. Para partir para onde, gente? Para onde Deus mandou. Para onde a visão apontou. Paulo não deu uma de Jonas, não. Que Deus falou para ele, vai para Nínive, e ele foi para Tarsis. Não. Ele foi para onde Deus mandou ele ir. Concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o
evangelho. Guarde isso. Deus sabe o que é melhor para você. Você já chegou nesse estágio da vida ou não? Você já chegou? Eu acho que esse é o ápice da maturidade espiritual. Quando nós, depois de quebrar tanto a cara, de dar tanto com a cabeça na parede, dar murro em ponta de faca, chegamos à conclusão de que Deus sabe o que é melhor para nós. Enquanto a gente fica insistindo na nossa vontade, no nosso jeito, no nosso querer, a gente vai se machucar, vai machucar pessoas, vai ferir quem está à nossa volta, vai se prejudicar, a gente vai ter perdas constantes. Lembra de Jonas lá naquele navio, não? Começaram a jogar tudo, cara, não dá. Deus sabe o que é melhor para você, Deus sabe o que é melhor para mim. Ele é o nosso pastor que nos conduz. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, de vez em quando, esse mesmo pastor aqui, o pastor do pasto verdejante, e o pastor das águas tranquilas, continua lendo o Salmo 23, é o mesmo pastor do vale da sombra da morte. De vez em quando Deus vai te levar para uns lugares que vai arrepiar o pelo. Fala, ai, ai, ai. Eu acho que foi o diabo que me mandou aqui. Já teve essa sensação, não? Será mesmo que essa porta aqui, por quê? Porque não deu certo, não deu certo momentaneamente. Não deu, a gente já acha que é Satanás, que é não sei o quê, mas não. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E você vai ver que o versículo posterior ao vale da sombra da morte é o versículo da mesa preparada e o cálice transbordando. Depois desse vale tem uma mesa preparada para você. Então continua confiando no seu pastor condutor. Eu penso, sabe, muitas vezes o Espírito Santo, a palavra de Deus, os cultos aqui, são como essa voz dizendo, cara, não vai por aí. Cara, não entra, se livra, sai daí. Mas a gente às vezes bate no peito e diz, não, vou desligar essa voz. Paulo diz o seguinte, não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Continue sensível à voz de Deus. Ele sabe o que é melhor para você. Pedro, em dado momento da sua vida, ele disse para Jesus o seguinte, João 6:68, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Olha o que Pedro valorizava em Jesus. Jesus fazia milagres, Jesus multiplicava pães, Jesus ressuscitava morto, curava doente. Mas o que chamava a atenção de Pedro em Jesus eram as palavras de Jesus, a direção de Jesus. Ele diz, só o Senhor sabe que caminho a gente deve seguir. O nosso pastor nos alimenta, o nosso pastor nos conduz.